Oi, turma, bom dia, boa tarde. Dando continuidade à grade do aparelho respiratório, na que diz respeito à pneumologia infantil, vamos abordar hoje o tema IVAS. Vocês conhecem como infecção de vias aéreas superiores. Tá certo, gente? Vamos lá. Então, gente, conceito de IVAS: qualquer processo inflamatório que acomete a via aérea compreendida entre a narina e a carina. Isso aqui, gente, convencionou-se dividir o aparelho respiratório em dois: a via aérea superior, que vai da narina até a carina, que é a divisão da traqueia dos brônquios principais, e a via inferior, da carina até os alvéolos, tá? Mas a gente repete, uma divisão puramente anatômica e didática, tá? Qual é a sinonímia de IVAS? Rinofaringite, que é o termo mais correto, um resfriado comum, uma virose, tá? Quando é uma infecção de vias aéreas superiores, e gripe, que não é muito adequado chamar uma IVAS de gripe, apesar de a gripe começar com uma IVAS, tá? Mas a gripe é uma entidade particular, parte, causada por um tipo de vírus, que é chamado influenza, tá certo? E que evolui em epidemias, tá? Bom. É frequente, IVA? Sim, bastante frequente. Corresponde a 40% a 70% de todos os atendimentos de pediatria. Com piora nos meses agora de outono e inverno. Isso aqui pode chegar até 90%. Excetuando-se esse ano, porque como as crianças estão de férias compulsórias, então houve menos crianças doentes nesse mês. Então não teve tanta predominância esse ano, ok? Mas é muito mais frequente nesses meses. E a patologia também é bastante frequente em pediatria. É a mais mal diagnosticada e a mais maltratada também, que a gente vai ver por quê, ok? Quanto à etiologia, nós temos os fatores alérgicos, físico-químicos e infecciosos. Quando os fatores são alérgicos e físico-químicos, a gente diz que é uma inflamação de via aérea superior. E quando o agente é um agente biológico, a gente diz que é uma infecção de via aérea superior. Ok? Dos fatores alérgicos, o mais importante aqui é a atopia individual, exemplificada pelas rinites. Então, o indivíduo atópico, ele entra em contato com esses antígenos: fumaça, pelo de cachorro, fumaça de cigarro, poeira de casa. Esses antígenos, em contato com a mucosa nasal, produzem uma inflamação dessa mucosa, edema e hipersecreção, e clinicamente caracterizada por coriza, prurido, obstrução e espirros. Ok? Fatores físicos e químicos. Fatores físicos, que representados pelo frio, ou mais exatamente pela mudança brusca de temperatura da mucosa. A mucosa trabalha a 37 graus e quando ela entra em contato com uma coisa fria, por exemplo, um sorvete, abaixo de zero, vai haver uma agressão dessa mucosa e, consequentemente, uma resposta, que é um processo inflamatório. Tá? Dos fatores químicos, a gente tem aqui o refluxo gastroesofágico e uso de mamadeira na posição deitada, que a gente vai ver a seguir. O que é o refluxo gastroesofágico? O próprio nome diz que é o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago, que não deve acontecer porque existe uma válvula nessa região, que é chamada de esfíncter esofágico inferior. Acontece que nos primeiros meses de vida, essa válvula está imatura ainda. Okay? Então o nenenzinho toma seu leite, o leite desce, enche o estômago, quando estiver cheio ele contrai, manda o leite para o duodeno e uma parte desse leite volta para o esôfago. E como a criança está nessa posiçãozinha deitada a maior parte do tempo, esse leite sobe e vai até atrás do nariz, depois volta. Só que junto com o leite sobe um pouquinho de ácido também, que já é produzido no estômago. Então esse ácido subindo até atrás do nariz, nessa regiãozinha aqui, é chamada nasofaringe ou região das coanas, já é uma região muito estreita. E a presença de ácido causa um processo inflamatório dessa mucosa que reage, aumentando mais ainda essa obstrução. Aí a consequência clínica é um sintoma de obstrução nasal, que é até frequente nessa faixa etária. Ok? Bom, quanto à utilização de mamadeiras, a gente tem que uma criança tomando mamadeira normal, sentadinha, ou de pé, olha o que acontece. A mamadeira vem, desce bonitinho, segunda mamadeira desce bonitinho, terceira e quarta mamadeira.
Aí tudo bem, aconteceu nada de novo. Agora vamos ver o seguinte. Muito bom, gente. Vamos ver agora o que acontece se essa mesma criança tomar uma mamadeira nessa posição, na posição deitada, tá certo? As bolinhas azuis são as mamadeiras. Então vamos lá, prestando atenção na primeira mamadeira. Primeira mamadeira, desceu bonitinho, não aconteceu nada, como se a criança estivesse em pé. E as outras mamadeiras, como é que vai ser? Vamos ver? Opa, houve um refluxo de leite. Bateu aqui na garganta, para trás do nariz, depois voltou para o estômago. Outras mamadeiras. Opa. Opa. Então, vocês viram, gente? Parte dessa mamadeira bateu aqui na hora da farinha e voltou para trás do nariz e depois desceu para o estômago outra vez. Normalmente, gente, esse leite aqui é leite de vaca, né? Leite de origem animal. Não que nós não sejamos animais, mas é que tem a proteína de um animal diferente, ok? E nessa regiãozinha aqui atrás do nariz existe uma formação que chama-se adenoide, que a gente já viu. Que ela é um órgão uniforme e quando agredida ou quando passa antígenos dessa região, ela se hipertrofia, tá? Levando aquele quadro de adenoidite crônica, adenoidite hipertrófica, tá bom? Então, gente, é proibida a mamadeira deitada para criança. Agora vocês perguntam, toda criança que mama deitada tem esse refluxo de leite para trás do nariz? Não, nem toda criança. E o que se explica, ou pelo menos se tenta especular uma explicação, é essa classificaçãozinha aqui. Isso aqui chama-se classificação de Mallampati. É uma classificação feita por anestesistas que prediz o grau de dificuldade na intubação orotraqueal. Então tem o Mallampati grau 1, que praticamente não existe palato mole. Essa classificação é baseada no tamanho do palato, tá certo? Então praticamente não existe palato mole. Então uma criança que tem o Mallampati grau 1, mamando deitado, muito provavelmente esse leite vai correr direto para trás do nariz e voltar, ok? 2, 3. Uma criança Mallampati 4, como esse véu palatino aqui, o palato mole é muito comprido, e até aqui, ó, esse pequenininho aqui, vamos dizer aqui, então praticamente dirige o fluxo de leite diretamente para o estômago, vocês entenderam? Por isso que mamar deitado leva a uma inflamação crônica dessa região nasofaríngea, e é chamado de IVAs de repetição, ok? Bom, gente, quando a etiologia é infecciosa, daí o nome infecção de vias aéreas superiores, tá certo? Que é a mais frequente. Então a gente tem viral e bacteriana. Aqui. Viral, bacteriana e fúngica. Coisa mais importante dessa aula, vocês precisam saber, é essa etiologia viral. Ela é a mais frequente de todas. Varia de 80% a 90% de todas as vírus infecciosas são de etiologia viral. Então, quando alguém perguntar qual é a etiologia mais frequente da laringite, viral, da faringite, viral, da otite, viral, da adenoidite, viral, tá certo? E se alguém perguntar de pneumonia, também é viral, ok? Bom, então 80 a 90% dos casos de etiologia viral tem mais de 200 vírus que podem causar IVAs. Isso quando a gente fez essa aula, uns anos atrás, tá certo? Hoje deve estar muito mais do que isso. O mais frequente é esse aqui, ó, esse vírusinho chamado rinovírus. Só dele existem 100 sorotipos que podem causar IVAs. Aí outros vírus são parainfluenza, os adenovírus, os enterovírus, principalmente no verão, tá certo? Que dão um quadro de IVAs mais diarreia associado. O vírus respiratório, que dá um quadro pulmonar conhecido como bronquiolite, que vocês vão ver no curso. E outros vírus aqui, rubéola, sarampo, que são patologias exantemáticas, que começam como IVAs, tá certo? E outros vírus. E bacteriana de 10 a 20%. Normalmente até abaixo, mais para 10% do que 20%, certo? Dentre as bactérias mais importantes, os streptococcus, esses bichinhos aqui, Moraxella, a Bordetella pertussis é a bactéria causadora da coqueluche. Como teve uns anos atrás, algumas crianças pequenininhas apresentaram quadro de IVAs persistente, com tosse prolongada, a gente acabou colocando aqui a Bordetella como agente causador de IVAs também. O hemófilo, gente. O hemófilo é uma bactéria que dava IVAs muito frequentemente antigamente. Causava quadro de laringite, causa de otites, tá certo? Pneumonias, meningites, tá certo?
Está arriscadinho aqui por causa da vacina, tá bom? Uns 12 anos atrás, se fosse a vacina contra hemófilos, praticamente não existe mais patologias de viagem superior por hemófilos. E a fúngica nas crianças imunodeprimidas, com linfoma, leucemias ou crianças em quimioterapia, certo? Quanto à epidemiologia, nós temos os fatores predisponentes. São as comunidades, as crechezinhas, ok? E a continuidade é maior. Mudanças no clínico, a desnutrição, o déficit imunológico, a presença do refluxo gastroesofágico, aqui a criança gorfando aqui, tá certo? Que chama gorfar, que as mães falam, tá bom? E o que a gente já viu, a técnica alimentar inadequada, ou seja, a criança que mama deitada. Levando esses dois aqui, o que se chama de IVAs de repetição. Certo? Como se dá a transmissão desses vírus? De duas maneiras, ou por gotículas ou por secreção em vetores. Tá? Por gotículas, pode ser grandes gotículas, por exemplo, é a tosse, ok? Que é a curta distância, quer dizer, o cara tosse, o indivíduo está aqui nesse raio de ação, meio metro da tosse do cara, acaba se contaminando. Ou por gotículas pequenas, através dos espirros, são os aerossóis, que vão a maior distância, até 1, 2 metros. Okay? E secreção em vetores. Secreção em vetores através das mãos. Vocês já viram os indivíduos na rua que está com o nariz cheio? Dá uma suada no nariz, joga no chão e passa a mão na calça para limpar. Vai cumprimenta o amigo dele pega depois desse cumprimento, pega a mão e coloca no nariz. Pronto, transmitiu o vírus. E tem indivíduos aqui que também dão uma espirrada aqui, mas são mais espertos. Eles tampam um lado do nariz e jogam a secreção para o outro lado. Aqui é um tenista que fez isso aqui no meio do jogo. Interessante, né? Bom, secreção pelas mãos. E pelos objetos? Objetos, gente, que é o que acontece nas crechinhas, tá? Então tem 4 criancinhas aqui. Imagina que essa criancinha esteja com IVAs, babando aqui nessa laranjinha, tá ok? E esse molequinho tá de olho na laranjinha dela. Quando ela joga a laranjinha para cá, o moleque pega a laranjinha e vai colocar onde? Na boca. Pronto, se contaminou, ok? Então isso aqui é brincadeira, gente, mas é para saber que, ó, isso aqui é importantíssimo, tá? Lavar a mão, principalmente a gente que é médico. Tá? Então, examinou um paciente, tocou no paciente, antes de examinar outro paciente, lavar as mãos, sempre lavar a mão com água e sabão. Bom, já que é só para ilustrar, gente, a imunologia é a produção, então, de anticorpo para que determinado antígeno seja aquele vírus. É importante só para explicar para as mães, porque elas perguntam quantos dias a criança vai ter de febre. Bom, ela vai ter mais ou menos de 3 a 4 dias de febre, vai ser o tempo que o organismo vai produzir IgG para poder neutralizar aquele vírus. Ok? Então, a primeira imunoglobulina é chamada imunoglobulina A, que é IgA, também chama de IgA secretora, tá? Que a mucosa secreta essa IgA já no primeiro dia. 3, 4 dias começa a aparecer IgG e 7 dias após, a maioria dos indivíduos já tem IgG específica para aquele vírus, certo? Então, se você tem 400 vírus que causam IVA, vai ter que ter 400 IgG específica para não ter mais IVAs. Ok? Bom, gente, quanto a manifestações clínicas e exames físicos, seria o que vê na prática. Tá? Então, quando acabar essa epidemia, a gente vai ver no ambulatório, vocês têm um dia dentro da grade que é ambulatório de pediatria. Lá a gente pode repassar essas informações. Bom, na teoria, é isso aqui. Manifestações clínicas, elas representadas por 3 coisas aqui, ó. Febre, coriza e tosse, tá? Essa tríade aqui que acompanha a IVAS. Didaticamente, a gente divide aqui entre maiores e menores de 2 anos, só por um motivo. A criança grande, além de ter os 3 sintomas, fez uma obstrução nasal, então ela fala para você, estou com o nariz entupido, estou com dor de cabeça, estou com dor de garganta, estou com dor de ouvido, estou com dor nas pernas, tá? Bom, pequenininho ele não fala, tá? Mais de 2 anos não consegue falar isso, então ele se exprime desse jeito. E como é que é o sintoma dele? Irritabilidade, tá? Essa irritabilidade é tudo isso aqui, todas essas dores aqui ficam na irritabilidade. Além disso, ele pode ter vômito, tá? Uma criança aqui, os pequeninos têm mais tendência a vomitar, principalmente após a tosse, tá? Diarreia pode ter junto e anorexia. Isso é importante porque criança com IVAS, pequenininho com IVAS, ele pode desenvolver grau de desidratação por causa disso aqui,
ok? Então essa é a trilha que vocês vão ver mais na prática, quando lerem a prática. Da mesma forma, exame físico, que é importante é mostrar na prática como é uma criança com IVAs, tá? Mas teoricamente é isso. O estado geral da criança, em pediatria a gente costuma ver a cara da criança, tá? Que chama faces. Ela está entrando no pronto-socorro, você já está olhando para a cara da criança para ver se é coisa grave ou não. Ou se é uma IVA, se você está mais para vírus ou para bactéria. Lógico que 90% vírus, 10% bactéria. Tá? Então tem uma coriza hialina, amarela esverdeada, a orofaringe pode estar hiperemiada, pode ter petecas em pato, presença de pus em amígdalas, pode ter úlceras nas amígdalas, por exemplo, no caso de petecas, no caso de presença de pus, você já vai jogar mais para o lado bacteriano que para o lado viral. Okay? A otoscopia, sempre obrigatória na criança, tá? Como é que está essa membrana timpânica? Está com congestão, está com hiperemia, com opacidade. E a ausculta pulmonar, roncos locais ou de transmissão, pode ter estertores e sibilos, gente, principalmente naquelas crianças que são atópicas ou que têm uma tendência a chiar. São as chamadas crianças que têm hiperreatividade brônquica, tá? E cada vez que tem uma IVA, dá uma crise de sibilo. Por isso que eu falei que é importante nas IVAs de repetição, por mamar deitado ou refluxo esofágico, a gente saber desses sintomas, porque essas crianças costumam sibilar quando apresentam quadro de IVAs. Tá? Bom, gente, aqui é uma mucosa respiratória que consiste de um epitélio pseudo-estratificado, certo? Com um monte de vilosidades. Essa faixinha aqui, essa faixinha de muco, que é produzida por essas células grandonas aqui, que chamam células caliciformes, tá? Eu só vou mostrar o seguinte, quando existe uma irritação na mucosa, ou por frio, ou por agente químico, ok? Existe uma hipertrofia dessas células caliciformes, ela continua aumentando essa secreção. De tal maneira que esse muco aqui, dessa espessura, fica dessa espessura, desse tamanho aqui, muito mais espesso, ok? E esses íleos vão jogando para fora. No caso do vírus, ele não irrita a mucosa, ele invade a mucosa. Ele vai lá dentro da célula buscar seu RNA triplicador, ok? E essa invasão, ele destrói esse epitélio. Ele destrói, atravessa a lâmina basal, atinge as terminações nervosas, vai bater a dor, atinge a circulação, vamos dizer uma viremia, consequência de febre, ok? Então essa é a diferença. Uma inflamação, você só aumenta essa secreção aqui e edema porque você hipertrofia. E numa infecção viral, principalmente, você destrói essa camada inteira, ok? Então isso aqui é fisiopatologia. É um quadrinho bastante resumido, porque isso aqui é enorme, certo? Então, resumidamente, você tem um vírus, que é o agente mais frequente, invade a mucosa, lesão celular, dor. A invasão na mucosa vai desencadear a liberação de mediadores químicos, vai se iniciar um processo inflamatório, com macrófagos, neutrófilos, tá ok? Esses liberadores químicos, mais conhecido aqui a histamina, que vai aumentar a permeabilidade vascular, que vai aumentar o edema, obstrução nasal, coriza e espirro. Um desses mediadores, uma citocina, vai lá no cérebro, lá no fundão do hipotálamo, estimular o centro da febre. A criança começa a apresentar hipertermia. Essa febre vai desencadear mal-estar, cefaleia, anorexia e no criança pequenininha, principalmente, irritabilidade. Okay? A mesma invasão estimula as terminações colinérgicas, que aumentam o muco, tosse, obstrução nasal. E dá um espasmo brônquico, consequente chiado, mas aqui, gente, na criança que tem predisponência ao chiado, certo? Aquele bebezinho que é predisponente ao chiado. Então, uma IVAS, um chiado, ok? Bom, e o diagnóstico, gente, ele é eminentemente clínico, tá certo? Então, ninguém precisa de tomografia de garganta ou ressonância de nariz para fazer diagnóstico de IVAS. Então, ele é baseado na história, na epidemiologia, eu sei qual é o ambiente dessa criança, e no exame físico, tá? Os sinais e sintomas. O objetivo é determinar que tipo de IVAS é. É uma inflamação ou uma infecção de viés superior? E se for uma infecção, ela é viral ou bacteriana? Porque isso vai depender da minha conduta. Se for viral, vou dar
a medicação sintomática, se for bacteriana, tem que prescrever remédio, tem que prescrever antibiótico, ok? E por isso que eu digo que ela é muito mal diagnosticada. Ela é a mais frequente em pediatria, a IVAS, né? Mas é a mais mal diagnosticada e a mais maltratada. Porque se 90% dessas infecções febris são de origem viral, por que 70% dessas crianças saem com receita de antibiótico do pronto-socorro? É uma pergunta, ok? Bom, aquele que eu tinha dito, criança com faces, a visão que o pediatra tem da cara da criança, tá? Então, se ela tá ruim ou tá boa. Então, vocês imaginem duas crianças da mesma idade, bonitinha, mesmo peso, igualzinho, com 40 graus de temperatura. Então, a gente não examina a criança com 40 graus de temperatura porque as coisas ficam meio difíceis. Ou seja, a criança está taquipneica, está desidratada, está taquicárdica, é impossível você examinar uma criança. Então, a conduta é você deixar no repouso, baixa a temperatura dela, hidrata se for possível, e depois de uma hora e meia, vai lá e reavalia outra vez. Aí vão acontecer duas coisas. Ou a criança está exatamente com a mesma cara, ou ela mudou a carinha dela, ficou mais espertinha. Isso que é fácil em pediatria, tá? A criança que está com essa cara exatamente do jeito que estava com 40 graus, que está com 37, mas até a mesma carinha. Ela tem uma carinha que a gente chama de carinha toxemeada. E essa não, essa ficou melhorzinha, ficou mais viva, mais ativa, tá? Quem produz toxina é bactéria. E vírus não produz toxina, ok? Então, essa criança provavelmente está com uma patologia, uma IVAS de etiologia bacteriana. E essa aqui é uma IVAS de etiologia viral. Tá? Isso é especulativo, né, gente? Não é uma coisa que não é 100%, mas se fala em fase bactéria ou vírus, é isso. Ok? Então, essa criança aqui eu vou ter que examinar de novo, vou ter que fazer exame nessa criança. Tem que investir nesse diagnóstico. Isso aqui você já fica um pouquinho mais tranquilo. Ok? Então, isso que é fase viral e bacteriana. Entenderam? Se não entenderam, depois na parte prática, quando retornar as coisas, né, ao normal, a gente explica direitinho, ok? Bom, agora só para ilustrar a aula, tem algumas entidades da via aérea superior, tá, gente? Começando com a rinite, que é a mais importante, a mais frequente, a rinite alérgica, e que na rinoscopia você tem isso aqui, ó, uma hipertrofia do corneto. Então ele fica grandão, pálido e hipersecretor. Mas existe uma rinite também em crianças, se bem que rara atualmente, que é a chamada rinite unilateral purulenta. Ou seja, é um lado só do nariz, que a mãe vem reclamando, está com uma secreção fétida há 3, 4, 5 dias, certo? E é de um lado só do nariz, de uma narina só. E é o corpo estranho, ok? Antigamente a criança tinha mais mania de colocar as coisas no nariz, hoje em dia não sei como é que está. Tinha diminuído essa frequência. Antigamente eles enfiavam de tudo no nariz, desde esponjinha de sofá, milho, feijão, tampinha de caneta, tampinha de brinquedinho, ok? Isso produziu um processo inflamatório com infecção bacteriana em cima disso e secreção purulenta desse lado, tá? Essa era a rinite que havia naquele tempo. Isso tinha que tratar com antibiótico, evidentemente, porque não é viral, é bacteriano, ok? Bom, as faringites ou amidalites, ok? Tem aqui os slides, bonitinho. Elas podem ser viral, bacteriana, sempre mais frequente a viral, né? 90% viral, 10% bacteriana. E aqui alguns exemplos. Aqui é uma faringite viral, orofaringe hiperemiada, búvula hiperemiada, palato mole hiperemiada, mas uma hiperemia uniforme. É o contrário desse aqui, tá vendo? Tem um mais vermelhão. Ele é mais, não é tão uniforme. Existe a presença de petequias no viral. Essa aqui provavelmente bacteriana. Essa aqui com certeza bacteriana, epidemia de uva, tinha amígdalas grandes e com placas de pus, placas purulentas, certo? Provavelmente bacteriana. E essa aqui tem uma epidemia discreta de amígdala, mas a úvula como é que tá? Bonitinha a úvula, não tá vermelha igual essas aqui. Tá, esse é um quadro viral. Quadro viral produzido por um vírus chamado Epstein-Barr, que dá uma doença que é chamada mononucleose, ok? Exudato membranoso, doença que produz uma febre prolongada e adenomegalia, principalmente cervical.
ok? Mas tem esse exudato aqui que mimetiza, né, a placa bacteriana, tá? Mas é viral. Bom, das adenoidites, elas podem ser agudas ou crônicas. A mais frequente é as adenoidites agudas, de etiologia viral. E de importância para a pediatria, tem essa adenoidite crônica, ou também chamada hipertrófica. Por quê? Porque é um crescimento anormal dessa adenoide, e às vezes ela ocupa toda a luz aqui da nasofaringe, ok? E por que ela fica grande? Por atopia, que é menos frequente, principalmente pelos fatores químicos que eu mencionei lá que levam a IVAs. O refluxo gastroesofágico e uma madeira na posição deitada. E qual a importância dela? As consequências dela, que são obstrução das tubas auditivas, levando otites de repetição. Tá? Tosse crônica, ronco noturno por respiração bucal, a criança não consegue respirar pelo nariz, e esses quadros aí podem levar ao que chama de apneia noturna, ou seja, a criança para de respirar durante o sono. E se isso tiver continuidade, consequências mais graves podem ter a nível de pulmão, principalmente a hipertensão pulmonar, ok? Devido à hipoventilação. Então, esse aqui é um exemplo, aqui, isso aqui é uma nasofibroscopia, ok? Introduz aqui a câmarazinha pelo nariz, está olhando de frente para a adenoide, está obstruindo toda a luz da nasofaringe. Aqui mais dois exemplos, ok? Otite média aguda. Aqui está o aparelho auditivo, gente. Ele é composto, então, com a tuba auditiva, certo? Para que serve a tuba auditiva? Para igualar as pressões, pressão externa com pressão interna. Mas também é composta por um epitélio ciliar, ou seja, promove uma limpeza, uma depuração dessa região. Isso aqui é uma região muito contaminada, fica atrás do nariz, né, gente? Aqui cresce a adenoide. Então a bactéria entra nesse conduto, os cílios levam para fora. A bactéria entra, os cílios levam para fora. No caso de haver uma obstrução por aumento da adenoide, essa bactéria que porventura tem entrado aqui não tem como sair. Ela vai para onde? Vai para a caixa média do ouvido. Ali encontra um caldo de cultura, se reproduz e acaba acontecendo isso, otite média aguda. Tá? Aqui é uma otoscopia normal, ok? E você vê a membrana timpânica, o reflexo do otoscópio, o cabo do martelo, bonitinho. E a infecção, na otite média, está toda vermelha, permeada, com neoformação vascular dessa membrana, apagamento do cabo do martelo e uma ofuscação da luzinha do otoscópio. Ok? Esse é a otite média aguda. Bom, quanto à sinusopatia, gente, existe muito falso diagnóstico de sinusite em criança, por causa disso aqui, ó. Criancinha com 1 ano de idade, a formação só dos etimoidais. Com 5 anos está começando a formar os maxilares, tá? Que estão bonitinhos, todos os 10, 11 anos de idade. E no adolescente se completam os maxilares e os frontais, certo? Então, você dizer que uma criança de 3, 4 anos de idade tem sinusite é uma coisa meio estranha, ok? Só para constar. Por fim, a epiglotite e a laringite, gente. Epiglotite é bastante rara em pediatria, apesar de ser uma emergência pediátrica, que acomete aqui a região da entrada da laringe, certo? E a laringite que é a mais frequente, e cuja diagnóstica é mais fácil por causa da tosse rouca, né? A tosse de cachorro que ela promove. Então, a inflamação aqui das cordas vocais, da cartilagem aratenoide, diminuindo a luz da glote. Essa diminuição da luz produz um som rouco, uma tosse rouca, que imita cachorro, ok? Bom, gente, finalmente o tratamento, que na verdade não é tratamento, é medicação, tá certo? Porque tratamento seria dar um remédio viricida, porque a etiologia em 95% dos casos é viral, tá certo? A gente não dá, a gente medica. E das medicações, a mais importante é a hidratação, porque a criança pequena, somente abaixo de 1 ano, a febre leva à desidratação, por aumento da sudorese, pela taquipneia, e pode vir junto também vômitos e ou diarreia, certo? Então, a minha avó e a bisavó de vocês prescrevia para resfriado cama e canja de galinha. Não é porque a galinha tinha propriedades antivirais,
por causa do líquido, por causa da hidratação, certo? Bom, e a medicação? Como não dá para falar para a mãe que só hidratação vai resolver o problema da criança, elas não acreditam, então a gente tem que medicar. Aí que vem a teoria dos anti, tá certo? Então, criança com febre, você vai dar um antitérmico. Inflamação de garganta, irritação de garganta, anti-inflamatório. Hoje é tudo junto, né, gente? Tem anti-inflamatório, vai tudo no mesmo remédio. Criança com obstrução nasal, antihistamínico com descongestionante. Antitussígeno, a gente só dá em alguns casos, tá certo? E só dá se a gente certificar que o pulmão da criança esteja limpinho, sem nenhum ronco, nenhum estertor, nada. Então, ela é indicado mais nas tosses irritativas, como na laringite e na tosse coqueluche. Expectorante é proibido dar para criança. Não se dá expectorante para criança. Okay? E o antibiótico? O antibiótico, que não é para dar, mas todo mundo dá, certo? E quando é que a gente dá antibiótico, então? Bom, quando é que eu uso antibiótico, então, gente? Imagina a criança. Aqui são os dias de evolução, aqui a temperatura. Então, a criança no dia 0, ela pega uma IVAS, tá? Faz febre, no primeiro dia vai a 40 graus a temperatura. A partir daí a febre começa a diminuir. Diminuindo por volta do quarto, quinto dia, acaba a febre. É uma curva de infecção viral. Evidentemente, sim, nesse período de febre, eu estou examinando a criança, eu vejo uma amidalite purulenta, uma otite, principalmente unilateral, já trato com antibiótico terapia, não tem a menor dúvida. Imagina uma outra criança, no dia 0, tem temperatura, a temperatura sobe. O primeiro dia está lá 40 graus, começa a diminuir igual a outro, tá? Bom, deve ser viral a coisa. De repente, chega no quarto dia, o que acontece com a febre? Ela sobe outra vez. Então, o que eu vou pensar aqui? Eu vou achar que é outro vírus que você pegou? Não. Muito provavelmente é uma complicação bacteriana. Então, nesse ponto aqui que está indicado examinar a criança, a cabeça aos pés, e se for preciso, exames complementares. Ok, gente? Para saber a etiologia dessa febre. Muito bom. Fim? Ufa! Muito obrigado.